Aleluia. Abre os meus olhos para que eu possa. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver o teu amor, a tua glória, a tua presença, a tua grandeza, a tua santidade. Eu quero ver o Rei. Eu quero ver a tua presença nesse lugar. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Uma vez mais, Hosana. Hosana. Aleluia. Com esse louvor, sobe às alturas com Ele. Que esse louvor chegue como incenso agradável ao trono de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos em tempo de 2 cultos e não podemos ficar muito mais, mas a vontade que dava era de ficar, não é? Podemos nos assentar. Aleluias. Vou ganhar um tempo aqui. Nossos avisos bem rápido. Nossos cultos continuam 9h30, 11h30. 11h30 o Marcos Felipe vai estar aqui, pastor, para pregar. E segunda-feira, reunião do GR, dos homens. Quarta-feira, nosso culto de oração às 20 horas. E a juventude, o C1 tem me falado, para anunciar também no sábado à noite, a reunião deles também online. Então, quarta-feira online e sábado online. Apenas domingo estamos ainda no presencial. Quando Deus mandar, a gente vai abrindo os cultos gradativamente. Vamos agora louvar o nosso Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Vamos ganhar tempo, porque creio que Deus ainda quer fazer muito aqui entre nós nesse dia. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Podemos passar então. Aleluia. Minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar. O irmão me lembrou um aviso muito importante. Pessoas têm tentado clicar no link e têm dado privado, não é? É porque às vezes a gente está com um problema técnico, ou você está linkando no link da manhã errado. Então, para você assistir o culto à noite, você tem que esperar o link que a Renatinha vai colocar lá na tarde, durante a tarde, porque são diferentes. Se não dá privado, e aí a pessoa até já está falando com a gente: que negócio é esse de culto privado? Não tem culto privado nenhum. Às vezes é um erro que está acontecendo.
Então esse é o esclarecimento. Aguarde à tarde. Se você quiser indicar o culto a alguém, ouvir de novo, você vai receber um novo link. Agora é hora de nós ficarmos de pé. Nesses dias de tanta escassez, nós confiamos no Deus da provisão. Nesses dias vai ser necessário, muito necessário, o pão físico. Mas não só o pão físico, o pão da vida, o pão espiritual. Nesses dias estão sendo necessários proteção física, distanciamento, violência. Mas mais do que isso, vai ser necessário proteção espiritual. E por isso nos achegamos ao Senhor. E dessa forma nos chegamos a Ele, trazendo parte daquilo que Ele tem nos dado, com fé, com expectativa, com gratidão no nosso coração. Eu entrego, Senhor, cada família aqui representada diante de Ti, e te peço, honra Teu nome, honra a Tua palavra, abre a janela dos céus, com a Tua misericórdia e fidelidade, alcança as necessidades dos Teus filhos, abre caminhos aonde não existem, resolve problemas na justiça que parecem ser, Pai, insolúveis. Pai, abençoa o Teu povo nessa manhã, abre janelas dos céus e desce sobre esse povo, que é o Teu povo, chamado pelo Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Eu olhei aqui, está um pouquinho adiantado o horário. Temos outro culto. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Obrigado, meus irmãos. Hebreus 12, versículo 28. Glória a Deus. Hebreus 12, 28. Diz assim a palavra do Senhor. Se você puder, obrigado, ficar de pé. Não é para o pastor, não, é para o Senhor. É um reconhecimento de que essa palavra tem valor para cada um de nós. Que essa palavra é santa. E diante de uma coisa santa, nós devemos nos comportar com reverência. E aqui diz isso, nesse versículo. Por isso, recebendo nós o quê? Um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Mas como? Com reverência e santo temor. Pode repetir? Com reverência e santo temor. Mais uma vez, com reverência. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia. Esse é o dia que tu nos deste. Mais um dia que tu nos deste, Senhor, mais um sopro de vida. Queremos nos agradar desse dia, queremos agradecer por esse dia, Senhor amado. E esse é o culto, esse é a Assembleia dos Santos. Nos achegamos a Ti, Senhor, para Te louvar, para engrandecer o Teu santo nome. Espírito do Senhor, tenha liberdade entre nós, tenha liberdade em nós. Jesus Cristo, o nosso intercessor, que está à destra do Pai, intercede por nós agora, diante do Senhor dos Senhores, do Deus do Universo. Intercede em nosso favor, para que nesse lugar comece a ser criada uma atmosfera digna
do Deus que nós servimos. Para que nesse lugar o Senhor se sinta à vontade de manifestar a sua presença. Que o nome de Deus seja honrado. Que o nome de Deus seja glorificado. Que cada um dos meus irmãos agora comece a se conscientizar do valor desse momento. Do valor de estar na presença de Deus. De ouvir a palavra de Deus. Que é alimento para a nossa alma. Que é luz para o nosso caminho. Deus Santo, vem me iluminar. Espírito do Senhor, inspira as palavras que saem da minha boca essa manhã. E abre os ouvidos espirituais daqueles que estão ouvindo. Hoje é um dia, Senhor, especial. Faz do teu jeito. Faz para a tua glória. Faz para alívio dos necessitados. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Podemos sentar. Nos aproximamos do Senhor. Nos aproximamos do Senhor nesses 3 dias. Alguns fizeram jejum. Isso é muito bom. Porque, como ouvimos no finalzinho da palestra passada, nós somos sacerdotes do Senhor. Fomos chamados para um sacerdócio santo. Um sacerdócio de intercessão. Um sacerdócio... Venha comigo em 1 de Pedro 2:5. Um sacerdócio santo. Somos sacerdotes do Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. E, portanto, devemos entender que Ele é o nosso modelo de vida. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, sempre entrava e se separava na presença de Deus, com aquilo que nós estamos chamando hoje de um sacerdócio santo. E você tem esse sacerdócio. E Ele ali era fortalecido. E ele tinha intimidade com Deus. Ele ali estava na presença de Deus. Ele era fortalecido por Deus. Ao levantar, saindo do que chamamos de sacerdócio santo, ele exercia o sacerdote real, que está no versículo 9, nós vamos ler agora. Não existe exercer autoridade sem que haja um sacerdócio santo sendo executado na sua vida ou no ministério que você pertence. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Todo cristão tem sim, mas o poder, o revestimento de poder para exercer autoridade, desfazendo as obras do maligno e combatendo o maligno, implantando o reino de Deus na vida das pessoas, esse poder advém dessa comunhão que você tem com o Pai, advém dessa presença que você tem diante do Pai. Veja então, Pedro entendeu muito bem isso, quando ele colocou 2 nomes no nosso sacerdócio. No versículo 5, ele diz, também vós, nós mesmos, como pedras que vivem, nós temos vida em nós, sois edificados casa espiritual. Antes a casa, o templo no Velho Testamento era de tijolo, agora nós somos as pedras vivas desse templo. Vós sois o templo do Espírito Santo, diz Pedro. Mas vocês não são apenas o templo, vocês também são sacerdotes. Sacerdócios para serdes o quê? Sacerdócio santo. Diga, eu sou um sacerdote separado para Deus. Santo por isso. A fim de quê, pastor? Ele mesmo responde. A fim de oferecer sacrifícios espirituais, agora sublinha na tua Bíblia, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Tem que ter
sacrifícios, ofertas, mas que sejam agradáveis a Deus. Depois volto a esse assunto. E não há como ter oferta agradável a Deus que não seja através de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Foi Ele que rasgou o véu, que venceu a morte e que nos reconciliou com o Pai, que nos dá acesso ao Pai. Foi Ele que nos tornou sacerdotes, sacerdotes santos e reais. Versículo 9. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita e sacerdócio real, do rei, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui então é um sacerdócio não diante de Deus, aqui você está exercendo o sacerdote diante dos homens e diante até do teu inimigo, Satanás. Ok? Eu ia fazer hoje exercer autoridade, chamei o pessoal para se separar, mas Deus falou, ainda não, ainda precisamos melhorar um pouco mais o sacerdócio santo. As pessoas ainda precisam entender melhor o que é isso, antes delas saírem exercendo a autoridade. Elas precisam se revestir ainda mais de autoridade, para que depois possam exercer essa autoridade diante do inimigo. Aleluias. Amém? Porque enfrentaremos oposição. Como falei ainda há pouco aqui, os dias que vêm por aí, quando nós falamos que Deus quer fazer tudo novo, Deus vai fazer tudo novo mesmo, porque é um novo tempo no relógio de Deus. É um tempo em que os últimos dias estão batendo a porta. Esses tempos, coisas difíceis vão acontecer, dias difíceis vão aparecer, como você já tem visto, e aí você vai precisar do pão, sim, já vai ser, você já vai pedir o pão ao Senhor, o pão da tua casa, o pão físico, mas não só isso, você vai precisar desse pão espiritual, você vai precisar de proteção física, mas mais do que isso, porque o teu grande inimigo é um inimigo espiritual. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, é no potestades do ar, que nesses dias finais vão ter um pouco mais de liberdade para atuar na terra, aleluias. Mas há um remanescente fiel que vai se levantar como igreja de Cristo para enfrentar isso que vai acontecer. Esse remanescente vai receber o pão espiritual, esse remanescente vai receber a proteção espiritual, e mais do que isso, Deus quer que esse remanescente exerça a autoridade para repreender tudo aquilo que o inimigo está tentando colocar em ação, já planejou e quer liberar coisas ruins, como tem liberado. A igreja vai acordar para fazer o seu papel. Quem aqui é a igreja? Então você precisa também acordar e despertar. Mas pastor, me ensina. Então é isso que hoje o Senhor quer fazer. Antes de exercer, precisa entender esse teu chamado de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Vou dar exemplo, vou falar sobre 3 ingredientes hoje que são necessários no sacerdócio santo para que você depois possa exercer autoridade. 3 deles, não são os únicos, mas são 3 principais que Deus está colocando no nosso coração. O primeiro deles é louvor e ação de graças. Venha comigo em Hebreus 13, versículo 15. Então Pedro disse, olha, vocês vão oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E eu pergunto, Pedro, que sacrifício que eu vou oferecer? Diz Pedro no versículo 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de quê? De louvor, que é um fruto de lábios que confessam o seu nome, que é frutos de lábios que agradecem o seu nome, é frutos de lábios que engrandecem o nome do Senhor.
Ainda há pouco nós falamos sobre louvor aqui, no nosso louvor. E veja como a atmosfera foi criada nesse lugar. Muitos já receberam um toque da presença de Deus. Por quê? Porque é isso que Deus espera. Espera de nós sacrifícios de louvor, mas que lábios que confessem o seu nome, que reconheçam tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Portanto, aqui também tem não só o louvor, mas embutido a ação de graças. Louvor e ação de graças, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, à medida que você vai buscando, como a igreja tem buscado e você tem buscado, à medida que Deus está se revelando a você, à medida que você começa a enxergar o Rei da Glória, à medida que você começa a enxergar a santidade dele, à medida que você começa a enxergar a majestade dele, você começa a ser tocado por ele, à medida que você começa a enxergar tudo aquilo que ele fez por você, abrindo o véu, deixando você entrar na presença dele, sendo salvo, pecados perdoados. À medida que você vai colocando isso dentro do teu coração e da tua alma, começa a se encher para expressar louvor a Deus, para expressar ação de graças ao Senhor. Aleluias. Então, a primeira coisa que nós precisamos, e na presença de Deus é necessária adoração, então é necessário louvor e ação de graças. De lábios que confessam o nome do Senhor. Se existem ofertas agradáveis a Deus, se a Bíblia fala e chama a atenção disso, é porque também existem ofertas que desagradam a Deus. Existem louvores que desagradam a Deus. Existem lábios que desagradam a Deus. Lábios mentirosos que vêm aqui e sai daqui e mentira em cima de mentira. Desagrada a Deus. Deus olha para você como um todo e por toda a sua vida. Deus não olha apenas quando você está aqui. Deus deve ser honrado com os seus lábios, sim, e com sua vida também. Você é um sacerdote santo aqui dentro e lá fora. Pastor, mas o Senhor já nos deu 2 ingredientes: louvor e ações de graças, de um coração sincero, cheio de gratidão. Qual é o terceiro ingrediente necessário nos nossos dias para que esses cultos sejam agradáveis a Deus? Para que a presença seja cada vez mais forte nesse lugar. Para que a atmosfera convide a Deus. Para que a atmosfera chame a Deus. Para que os louvores cheguem lá em cima como incenso agradável. Para que Deus desça. Para que Deus manifeste a sua glória. Para que Deus abençoe o seu povo. Para que Deus realmente reine nos louvores do seu povo. Para que Deus realmente reine nesse lugar. Vamos ler Hebreus 12, 28. Aqui está o terceiro ingrediente para entregar a Deus ofertas, serviço agradável. Diz Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino, diga assim: eu pertenço a um reino inabalável. Aleluia. Lá fora está muito abalado. Às vezes meu coração se deixa influenciar, eu fico também abalado.
Mas é bom que eu me lembre que eu pertenço a um reino inabalável, aleluia. Vem tempestade, vai tempestade, vem vírus, vai vírus, vem problema, mais problema, vai embora o problema, e o reino de Deus continua inabalável. Vem crise mundial, vem crise econômica, vem crise na saúde, vem crise por violência, vem crise por falta de amor, vem crise em guerras e falta de paz, mas o reino do Senhor continua inabalável. Mas como eu entrei nele? Como cada um pode entrar nele? Ele diz: retenhamos a graça. Você entrou nesse reino não por você e seus méritos, mas pela graça de Deus, aleluia. Mas ele não diz você entrou, ele diz retenha. Você não só entrou, você deve continuar nesse reino, entendendo cada vez mais o que é ser uma pessoa que pertence a esse reino, um remanescente fiel desse reino, entendendo como, retendo a graça. A graça não é apenas favor imerecido, não é apenas perdão imerecido, a graça é muito mais do que isso. A graça é poder de Deus na tua vida, disponível para você andar segundo a vontade de Deus, para andar como uma pessoa digna do reino que você está, digna do rei que você serve. O poder está aí disponível, e o autor de Hebreus disse: retenha essa graça, não se esqueça dela, porque essa é a tua riqueza, essa muda a tua vida. O pecado já não terá poder sobre vós. Você é pecador, de vez em quando você peca, mas você jamais será escravo do pecado. Você agora é livre, aleluia, num reino inabalável, livre para servir esse rei, aleluias. Retém a graça, e então, em resposta a tudo de bom que ele fez, sirva a Deus. Como? De modo agradável. Mas, que é modo agradável? Ele diz, com reverência e santo temor. Pode dizer comigo? Com reverência e santo temor. Não basta buscar a Deus, você tem que buscar a Deus de forma agradável. O primeiro passo é você ter fome e sede de Deus, não há dúvida quanto a isso. Mas não basta só isso, você precisa entender como buscar a Deus de forma agradável. À medida que você busca a Deus de forma agradável, a intimidade dele começa a se abrir para você, e você começa a se aproximar cada vez mais dele, e à medida que você se aproxima dele, você desfruta da presença dele, você torna-se amigo dele, você é íntimo dele, ele fala contigo, ele te dirige, etc. Mas tudo isso começa com essa fome, mas também com a consciência de que eu não posso entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Deixa eu lembrar uma coisa para os irmãos. O véu que separava... Ok, deixa eu pegar esse conceito aqui. No Velho Testamento, e o autor de Hebreus está sempre comparando o Velho Testamento com o Novo Testamento, para mostrar que a aliança com Jesus é perfeita em relação à de Moisés, que é imperfeita. Amém? Mas lá estavam já um monte de ensinamentos e conceitos. Havia o tabernáculo, tinham 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos lugar, ele era coberto por um véu, separado por um véu. E o meu amado sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, podia uma vez por ano entrar na presença dele em favor de todo o povo. Lembra disso? Então ele entrava, mas há uma coisa que vocês precisam ler um pouquinho mais na Bíblia, é que ele não podia entrar de qualquer maneira, porque ali havia a manifestação da glória,
Ali havia a presença de Deus, a santidade de Deus, a majestade de Deus. E ele, às vezes, ele era amarrado numa cordinha. Sabe por quê, meu irmão? Porque se ele entrasse de forma irreverente, ele podia cair duro lá dentro. E ninguém tinha coragem de ir lá dentro. Então o pessoal puxava ele pela cordinha para fora. Agora para. Uma coisa é o acesso, que era permitido uma vez por ano. Outra coisa é como ele entra. Ele não pode entrar de qualquer maneira. Ok? Irreverência não combina com presença de Deus, manifestação da glória de Deus. A irreverência chama punição, chama juízo. A reverência, por outro lado, chama manifestação benéfica da glória de Deus. A irreverência chama manifestação da glória de Deus, mas em punição. Nadab e Abiú, né? Sei lá, que é Nadab e Abiú, nome difícil na Bíblia, que às vezes eu me perco. A Nadab e Abiú. Esse tabernáculo que eu estou falando foi inaugurado, a glória de Deus desceu, todo mundo se alegrou. E os dois aí tentaram o quê? Oferecer um sacrifício, só que foi não agradável. A Bíblia chama de fogo estranho. E quando eles fizeram fogo estranho, entraram na presença de Deus, estou brincando, entraram na presença de Deus, o que aconteceu com eles? Eles entraram com irreverência, chamaram punição, ao invés de chamar a bênção. Quando você diz, voltamos agora, o véu que separava não separa mais, sabe o que mudou? Agora você tem acesso diário à presença de Deus. Todos nós temos acesso diário à presença de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Agora para aí. Porque às vezes o povo esquece. O que Jesus fez era o necessário. Ele abriu o véu, rasgou o véu. Todo mundo pode entrar. Mas ele não mudou o caráter de Deus. Na presença continua havendo santidade. Ele não disse, você pode entrar de qualquer forma. Você pode ser reverente, porque eu já fiz. Não. Deus continua sendo santo. Deus continua sendo o Rei dos Reis. Você continua tendo que entrar, mas entrar de forma correta, na presença daquele que é o soberano do universo. Você não pode entrar de qualquer maneira. Por isso o autor de Hebreus está dizendo aqui, olha só, de modo agradável, com reverência e santo temor. Vocês deviam ter medo de desagradar a Deus. Vocês deviam ter medo de chegar adiante de Deus de uma forma irreverente. E quando acontece, não, deixa isso para depois. Eu vou chamar a atenção dos irmãos, já chamei do Nadab e do, como é que é? Nadab e Abiú. Davi. Quem quer ver a presença de Deus na sua vida aqui? Quem valoriza a presença de Deus aqui? Mas ninguém valoriza tanto quanto Davi. Pode estar, alguns igual. Mas é difícil, que nem Davi. Davi chegou lá, vou reinar. Vou reinar? Onde é que está a arca? A arca está lá na casa do fulano. Vamos buscar a arca. Ele vai buscar a presença. Só que ele não tomou cuidado. Ele não foi zeloso. Ele não estudou a palavra de Deus. Não viu como era a forma agradável de buscar a presença.
E ele foi buscar a presença lá, e aí botou carro de boi, o boi com o carro, aí botou a arca sobre o carro de boi, e aí vem o carro de boi, aí tropeça, e aí a arca ia cair, o Uzá, coitado, não quer deixar a arca cair, coloca a mão na arca. E o que acontece com o Uzá? Morre. E a palavra de Deus, lá em 2 Samuel, ou 1 Samuel 6, capítulo 6, diz assim: por causa da irreverência ele morreu. Ele não podia jamais ter colocado a mão na arca. E aí Davi aprendeu a lição e ele disse assim: meu Deus, gerou temor. Disse assim, a palavra de Deus diz, e Davi temeu. E perguntou: como eu vou trazer a arca? Davi, vai estudar. Você vai trazer a arca do jeito que Deus falou que tinha que ser trazida. Não do jeito que você combinou com a tua turma. Não do jeito que os pastores sentaram e chegaram à conclusão que devia ser feita. Não, é do jeito que Deus quer. E aí Davi entendeu que tinha que ser levado apenas nos ombros dos sacerdotes. Quem é sacerdote aqui? Sabe o que você carrega nos seus ombros? A presença de Deus, a arca de Deus. Valorize essa presença, pelo amor de Deus. Não banalize essa presença, seja reverente diante dela, porque Deus quer fazer maravilhas. Pastor, esse negócio de punir, esse negócio de Deus irado, é no Velho Testamento. Antes de dar um outro exemplo, eu vou dizer o seguinte: irmão, Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Conheça o Deus que você serve. A palavra de Deus diz que Deus é imutável. O caráter dele é imutável. A santidade dele é imutável. O amor dele é imutável. A misericórdia dele é imutável. O Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. E toda vez que Deus quiser manifestar a sua glória, duas coisas vão acontecer. Se o povo está reverente, ele vai abençoar. Se o povo não está reverente, ele vai ou punir ou se afastar. Pela sua misericórdia, às vezes ele se afasta. Mas chamo a atenção aos meus irmãos. Quando o relógio do tempo está sendo acionado para o fim, vai ter que haver algo novo de Deus. Vai ter que haver uma nova colheita. E a nova colheita virá e somente poderá vir com um grande avivamento. Avivamento significa manifestação da glória de Deus. Ele não pode mais ficar esperando que eu, como igreja, entendeu? Me comporte mesmo, dizendo, agora é a hora de descer. E quando ele desce, uns serão punidos, outros serão abençoados. O exemplo, pastor, para me convencer, porque para mim Deus é amor, sim, e Deus também é santo. Nós estamos no tempo da colheita, mas temos o tempo que começou tudo em Atos. A manifestação da glória veio através do derramar do Espírito Santo, através de, entre aspas, avivamento. Tudo estava indo muito bem. Um homem chamado Barnabé a igreja perseguida já, perderam seus empregos, precisavam de dinheiro. Barnabé, que tinha você acha que é um terreno, não me lembro se é terreno ou casa, não importa, vendeu tudo e entregou na mão dos discípulos lá, dos apóstolos. Esse cara foi honrado, é claro que ele foi honrado, mudou o momento daquela igreja. Todos olharam e um tal de Ananias e sua esposa Safira, viram aquilo ali e disseram assim, que legal, como aquele cara foi honrado. Eu acho que é o seguinte, vou vender o nosso também, e vamos ser honrados. Só que vou fazer um pouco diferente.
Ele vendeu por 100 e entregou 100. Eu vou vender por 100 e vou dizer que vendi por 80 e vou entregar 80. Você aprova esse plano, minha amada esposa? Claro que aprovo. Seremos exaltados diante dos homens. Toda vez que você quer aparecer diante dos homens, cuidado, que é uma linha muito perigosa. Você precisa sempre aparecer em primeiro lugar para Deus. Amém? Receber a glória de Deus. Amém? Aleluia. Então o que eles fizeram? Atos 5. Eles foram lá e fizeram o plano deles. Aí eu vou abrir lá para ver as palavras que Pedro falou para eles. Atos 5. Meu Deus, o tempo está acabando, e como é que vai ser, pastor? Sei lá, meu irmão, como é que vai ser. O que eu quero hoje é que você entenda esse conceito de reverência, porque senão a gente não vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. Atos 5. Diz assim: mas de acordo com a mulher, reteve parte do preço. 2. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do tempo? Conservando porventura não seria teu? Ô Ananias, eu não te pedi para me dar todo o dinheiro. O problema não é a oferta, senão Deus vai ficar com medo. Pastor, eu fui dar uma oferta lá, quer dizer que se eu der uma oferta eu vou cair duro lá. Não, não é esse o problema. O problema é que ele mentiu para o Espírito Santo. Ainda há pouco eu falei, lábios mentirosos. Agora, mentiroso diante da igreja, diante de Deus, num momento de avivamento, é morte. E o cara caiu durinho. Ele tinha combinado com a esposa que a esposa chegasse depois, porque ele já deveria estar sendo exaltado. E a esposa chega, não está sabendo de nada, e Pedro dá chance a ela. Por quanto que você vendeu? Por quanto que vocês venderam aquilo? Pedro deu uma chance. E ela falou, não, nós vendemos por isso, entregamos tudo. E aconteceu a mesma coisa com ela. Quando vem o derramar do Espírito, em tempos de avivamento que virão, não há lugar para lábios mentirosos. Não há lugar para irreverência diante de Deus. É necessário respeito diante desse ser. É necessário honrar esse Deus. À medida que às vezes o crente ganha intimidade com Deus, ele cai numa armadilha. Ele fica muito amiguinho. E às vezes isso leva à irreverência. A intimidade com Deus não pode nos levar à irreverência. Na verdade, a Bíblia diz que a intimidade é para aqueles que o temem. Nos 3 casos em que a manifestação veio e puniu, foi gerado temor na igreja. Santo temor. De não fazer aquilo que desagrada a Deus. Temos uma grande chance nesse momento. A igreja não pode ficar muito cheia, então não há muita distração. Você paga o preço de chato, de se inscrever, não sei o quê, é porque você está querendo. É porque você está querendo mais. É porque você quer mais de Deus. E Deus quer mais também nesse lugar. Deus quer manifestar a sua glória dele. Deus quer que os remanescentes aqui sejam fortalecidos para esse momento de tanta dificuldade que estamos e ainda vamos passar. Ele quer fortalecer esses que nós podemos chamar dos remanescentes de Deus. Mas serão 2 grupos de pessoas nesses últimos dias. Aqueles que chegam ao Santo dos Santos com reverência, com louvor, com
com ações de graças. Nesse grupo de pessoas, Deus vai ser entronizado, Deus vai reinar, Deus vai derramar bênção, Deus vai ser benéfico. Um outro grupo de pessoas, lábios mentirosos, pensamentos impuros, louvores mundanos. Não anotei mais. Templos sem reverência. Esses não entrarão na glória de Deus. Esses não entrarão no santo dos santos, entre aspas. Nesses, no momento em que a glória vier, não serão beneficiados, poderão ser punidos. Pastor, que palavra é essa? O senhor está pregando que ninguém prega por aí. Você acha que eu venho aqui? O que eu mais quero aqui é ver vocês felizes. Eu não pregaria isso se não fosse a verdade que eu creio e que está na palavra de Deus. Não continuem vivendo como se fossem cristãos, totalmente descompromissados de quem Deus é. Não sejam cristãos que sirvam um Deus criado na sua própria mente ou criado em pregações que polarizam e priorizam o teu bem-estar humano, mas que não revelam quem Deus é. Cada um de nós precisa entender: eu vi o Rei da Glória, eu quero enxergar o Rei da Glória, eu quero ser que nem meu amado Isaías. Eu enxerguei, aí vi o que eu era e o que ele era. Eu sou homem de lábios impuros. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em que grupo que você vai estar? Em que grupo que você quer estar? O que vai ver a manifestação da glória benéfica? Ou vai ver a manifestação da glória punindo? Essa é uma decisão nossa. Em que grupo a CCRV vai estar? Uma igreja que tem reverência? Uma igreja que o louvor agrada? Onde a verdade deve ser pregada e vivida? Ou estaremos do outro lado? Deus quer que você esteja do lado do remanescente fiel. E para isso, eu deixo aqui três coisas. Primeiro, busque a presença de Deus. Continua nessa busca que tem agradado a Deus. Mas jamais, não banalize a presença de Deus. 2, busque com reverência. É respeito e honra. E não exagera isso. Estou dizendo que você não precisa rir. Há hora para todas as coisas. Estou vendo uma igreja reverente aqui hoje. O que é uma igreja reverente? Quando você crê que a palavra de Deus está sendo pregada, você crê que Deus está falando, você está querendo ouvir. Isso é reverência. Se você ficar para lá e para cá, não está acontecendo hoje aqui. Se ficar para lá e para cá distraído, falando do Mengão, do Vascão, ou de outra coisa qualquer, ou atendendo o celular toda hora, isso é desrespeito diante de Deus, amado.
Deus não depende de nós. Nós é que dependemos dele. E oferece sacrifício de louvor e ações de graça. 3 ingredientes para quem vai ver a manifestação da glória de Deus. Ação de graça, coração cheio de gratidão. Louvor que agrada a Deus. Conheça quem Deus é. Ação de graças está ligado ao que Deus faz. Louvor e adoração está ligado a quem Ele é. Exaltar o nome dEle. Leia na Bíblia quem Deus é para exaltá-lo. E em terceiro, reverência, honra. Fecha teus olhos. Vamos refletir nessa palavra agora. Como é que estão os nossos lábios? Será que a prática da mentira? Será que nós entendemos já que devemos honrar a Deus com as nossas palavras, com nossa ação de graças? Nesses momentos tão difíceis, ainda permanece Hebreus 13 dizendo: sempre sacrifício de louvor. Deus quer ser honrado em qualquer circunstância da tua vida. Será que, como é que está o nosso louvor? Louvores mundanos ou um louvor que realmente exalta a Deus, que toca o coração de Deus? E a reverência, amados, e o temor. Você tem honrado a Deus com as tuas palavras e com a tua vida? Se há algum motivo de pedido de perdão, esse é o momento, porque nós vamos em frente daqui a pouco. Peça perdão. O sangue está disponível. Trocamos nossas vestes, porque o culto não acabou. Agora entre num momento de quietude. Um momento de silêncio. E eleve teus olhos para Deus. Se conscientiza da presença de Deus nesse lugar. Valoriza a presença de Deus nesse lugar. Se prepara para encontrar o Rei. Entende o privilégio desse momento, a preciosidade desse momento. Agora comece a lembrar de tudo que Deus fez por você. Tire os olhos da crise. Coloque os olhos em Deus. Enquanto você raciocina, reflete,
Eu leio aqui 111, Salmo. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia, nesse lugar. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, e Ele dá sustento aos que o temem. Ele dá sustento àqueles que o temem. Aleluia. Lembrar-se-á sempre da sua aliança para conosco. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. 113, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Esse é o Deus que servimos. Eu quero convidar o louvor para terminar. Eu vou louvar. Se solta, pastor, reverência é ficar sem se mexer. Não, irmão, é ficar na presença com liberdade, mas lembrando quem é o rei desse lugar. O véu que separava, foi aquele teu início que você fez, o véu que separava, como é que depois, para o teu louvor, faz isso, a igreja vai te seguir. Esse é um convite para você entrar agora na presença dos santos, do Santo dos Santos. Esse é um convite agora para a gente entrar nesses 3 ingredientes básicos. Pastor, eu não consigo. Vai exercitando, amado do Senhor. Como igreja, nós vamos exercitando e buscando isso. E haverá um momento em que Deus vai te surpreender. Na verdade, creio que Deus já está nos surpreendendo hoje. Aleluias. Fique de pé. Comece agora a agradecer. Comece agora, antes mesmo que a Letícia comece a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Comece a glorificar o nome dEle. Não fica assim tão impactado pelo que eu falei, não. Agora você vai ficar impactado na presença de Deus. Agora se solta, expressa com os teus lábios. Ele quer ouvir sacrifício de louvor, de lábios que confessam o seu nome. Expressa agora, porque em primeiro lugar, o véu que separava já não separa mais. Amamos a tua face e rendemos-nos a Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. o véu que separava. Aleluia! Já não separa É para você entrar. mais. A luz que outrora apagava, Glória a Deus. agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar E fazer teu nome glória a Deus grande grande. e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Ele que não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus Tão grande. Expressa o louvor. como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Pula, dança, entra na presença. Não há Deus melhor. Oh, aleluia. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou, Ele criou. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Aleluia. Tudo criou, tudo formou. Pra quê? Para o seu Aleluia. louvor, Aleluia. para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Para o seu louvor, a igreja. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu. Que coisa linda. Alabaraiandarai. Chega agora na tua presença, Senhor. Incenso agradável a ti. Para Para o seu. o seu, uma vez mais. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Deixa Ele agora. Recebe agora a presença de Deus. Para o seu Louvor. Oh, Navaraiai. para o seu, Alavaianai. para o seu, Ioradai. para o seu louvor. Sharadai Adarabai. Alavaraiadai. Reina nesse lugar, Pai. Cumpre a tua palavra, Senhor. Ensina o teu povo a diferença, Pai, daqueles que te buscam com o coração, Pai, cheio de gratidão e louvor. Alavaradai, alavaia, aleluia, alavai.
vou ler um versículo. Creio que o Senhor está aqui. Não quero terminar sem exercer autoridade. Mas eu leio aqui um versículo muito lindo para vocês. Você entra na presença. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor, tem gente que está precisando de socorro aqui, e nós nos chegamos até o trono da Tua graça. Apresenta agora a tua necessidade. Você já entrou na presença dele. Ele já se agradou da tua oferta. Intercede por duas pessoas ou por você mesmo. No trono da graça é o lugar em que você encontra o resultado, a graça de Deus em tempo oportuno, socorro do Senhor em tempo oportuno. Aquele que precisa de socorro vai para o meio rápido, com distância. Se ficar muito tumultuado, vem mais para frente você, Ana. Vem para não criar tumulto. Vem, separa um pouquinho para não criar aglomeração. Vem aqui, vai vindo. Aleluias. Distantes. Vem aqui, procure. Ou então vão, agora vai ali. Aleluias. Para aí agora, cria distância. Não vamos ficar muito perto uns dos outros. Você que está precisando de socorro, bota a mão no coração. Pai, eis o teu povo, Pai, que crê em Ti, que Te busca, que quer aprender cada vez mais, oferecer, Pai, sacrifícios de louvor, sacrifícios agradáveis. Entramos na Tua presença, eu creio, Tu queres nos surpreender, Pai. Agora, como ministro Teu, eu quero exercer autoridade sobre essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do meu Senhor, que o poder do meu Senhor seja derramado sobre essas vidas, que veja o socorro no momento oportuno, que no momento oportuno nada venha impedir, que a glória do Senhor, que o poder de Deus seja derramado sobre cada uma dessas vidas, que toda a influência das trevas agora, que caia por terra no reino do Espírito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É para a glória do Senhor. Muitas dessas enfermidades que cessem agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, a provisão que o teu povo necessita, Senhor amado, os casos da justiça, Senhor, o desespero, a falta de direção, que venha tudo agora de Ti. Abraça o teu povo, prevalece agora. Que em cada uma dessas vidas agora prevaleça a mão poderosa do Senhor, que seja liberada a mão de amor e poder sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, e que tudo seja feito para a glória do Senhor e para alívio dos seus filhos. Um homem de cara amarrada, eu nem estou vendo o que é, estou de olhos fechados para não. Deus está falando que vai falar com você hoje à noite. Hoje à noite, lembre-se disso. Busque Ele hoje à noite. Peça, se Ele não falar audível no teu coração, que peça em sonhos, que o Senhor há de se revelar. É um novo tempo, é o novo de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, leva-nos aos nossos lares, debaixo da Tua unção e debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus Cristo, amém. 1, 2, 3, aleluia!